A regulamentação das bets segue dando o que falar no Supremo. E ontem o ministro André Mendonça tomou uma decisão sobre as empresas liberadas para atuar apenas no Rio de Janeiro. Repórter Marília Ribeiro. Na decisão, o ministro André Mendonça manda o governo do Rio de Janeiro e a Loteria do Estado adotarem mecanismos para garantir que as empresas de apostas esportivas com autorização estadual para operar recebam apenas apostas de origem do próprio Estado. Segundo o ministro, o governo e a Loterj deverão cessar a exploração da atividade de loterias e jogos eletrônicos fora dos limites do território do Rio de Janeiro. Para isso, terão 5 dias para cumprir a determinação. Mendonça também proíbe que o governo do estado e a loteria pratiquem qualquer ato novo que autorize as bets a prestarem serviços fora do território do Rio sem aval federal. A decisão do ministro André Mendonça deve ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas sem data marcada. O governo federal levou o assunto para o STF, questionando os termos do edital que foi lançado pela Loterj e pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2023 para autorizar a operação local de sites de apostas. O executivo alegou que a primeira versão do edital previa mecanismos de geolocalização para garantir que as apostas fossem feitas apenas dentro do território do estado. Mas, em seguida, o edital foi alterado e essa previsão foi retirada. Desta forma, segundo a União, as bets tinham autorização para operar apenas no Rio, porém, estavam aptas a receber apostas de qualquer lugar do país. Em resposta à ação do Palácio do Planalto, a Loterj afirmou ao STF que a legislação atual sobre as apostas esportivas não existia quando o edital foi lançado e que, por isso, haveria um direito adquirido de todas as empresas que vêm operando no Brasil desde abril de 2023, com base nas regras que foram estabelecidas pela loteria. O advogado Fabiano Jantalha, especialista em direito ligado ao mercado de jogos, diz que uma solução para o impasse envolvendo as loterias estaduais deverá sair ainda este ano. Na prática, o que a gente tem observado é que as loterias que estão num estágio mais avançado, como, por exemplo, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterj, ela já vem colocando nas suas regras, nos seus editais, regras muito similares, inclusive aquelas da União. Então, apesar de elas não estarem se baseando na lei federal, na letra da lei federal, muitas dessas regras estão sendo replicadas nos editais, etc. Eu acredito que a gente vai ter uma convergência ao longo de 2025 para essas regras, porque realmente não dá para a gente ficar, como a gente fala, tem na linguagem econômica, mas também tem na linguagem jurídica, a gente fazer arbitragem regulatória, ou seja, o operador ficar migrando do cenário onde a lei é um pouco menos exigente e para que tenha melhores condições de operar. Eu acredito que a gente deve ter no médio prazo, talvez ainda no ano de 2025, uma convergência, um entendimento a respeito desse caso. Na decisão desta quinta-feira, André Mendonça disse que, ao substituir a exigência de geolocalização pela mera concordância das apostas de que seriam registradas no estado do Rio de Janeiro, o edital da Loterj levou à criação de uma espécie de ficção sobre os limites territoriais alargados do estado fluminense. Por lei, cabe ao Ministério da Fazenda regulamentar o mercado nacional das bets e dar autorização de funcionamento às empresas. As regras mais atuais para o setor entraram em vigor na última quarta-feira e o governo divulgou uma nova lista de bets autorizadas a funcionar.